Muito boa noite, é com muito prazer que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual, através dessa música que hoje nos recorda a ação histórica de Deus. Eu sei que quando nós falamos de religião, quando nós utilizamos o discurso religioso, a primeira coisa que nos ocorre são ações miraculosas. É provável que toda vez que você escute alguém falando de religião, você tenha imediatamente na sua cabeça a imagem de uma igreja cheia, onde os milagres acontecem. O paralítico anda, e a gente está acostumado a ver isso nas televisões, nos canais de televisão, às vezes com muito respeito, e às vezes até de maneira grosseira. Às vezes realizam isso com tanta banalidade, que nós corremos o risco de começar a dar pouco crédito ao discurso religioso, porque a gente associa o discurso religioso com essas coisas que nem sempre são religiosas, mas que nos ocorrem. É natural que a gente pense em Deus a partir de milagres. Mas hoje eu gostaria de começar o programa chamando a atenção para a ação histórica que Deus realiza na nossa vida, como bem sugere essa música. Eu já senti isso na minha vida, você já deve ter sentido com certeza, aqueles momentos em que você tem a sensação de que você não consegue viver sozinho. A carga sobre os ombros é muito pesada. Você não dá conta de acomodar dentro do seu coração a dor, você não dá conta de acomodar dentro do seu coração a desilusão. É natural que num determinado momento da vida a gente experimente essa solidão. É pesado demais. Mas também a gente sabe que, graças a Deus, nós, em algum momento da vida, também descobrimos que, por mais que a gente se sinta só, a gente não está. Porque é naquele momento em que a gente vai se recordar das pessoas que fazem parte de nós, daquelas pessoas que verdadeiramente participam da nossa vida, dos amigos mais próximos, dos familiares com quem nós temos vínculos. Não basta ser parente, a gente já falou isso aqui, né? Tem que ter vínculo. Aquela pessoa que no momento da sua dor, ela lhe vem no coração. Você sabe que você pode contar com ela. Isso é a ação histórica de Deus, minha gente. Quando pela força de um coração que sabe nos ouvir, quando pela força de uma pessoa que sabe estar do nosso lado no momento da nossa fraqueza, a gente se sente um pouquinho mais encorajado para viver o momento da dificuldade. E é nesta hora que vai valer o vínculo que a gente cultivou. A gente sabe que nós temos muitos relacionamentos, mas de vez em quando Deus nos dá a graça de ultrapassar os territórios convencionais. Aquela pessoa deixa de ser apenas mais uma conhecida e se transforma numa pessoa da sua confiança. Eu não me canso de dizer isso. A maior riqueza que verdadeiramente nós podemos ter nessa vida, minha gente, é a confiança. Você confiar em alguém, isso é muito precioso. Porque a confiança retira esse sentimento de solidão. A confiança nos devolve coisas preciosas que a vida nos retira. Quando você sabe que você pode contar com aquela pessoa, que ela é fiel. Confiança é aquela abertura que você faz da sua vida e você permite que outras pessoas entrem e que elas tenham autoridade sobre você. Enquanto eu cantava essa música, me ocorria que quanto mais a gente está convertido, ou melhor, desculpa, quanto mais a gente tem essa experiência humana de amar e ser amado, maior é a oportunidade que Deus tem de agir em nós. Por um fato muito simples. Deus passa pela ação do outro na minha vida. Quando eu tenho relacionamentos de qualidade, eu experimento na minha vida a força de Deus agindo em mim através daquelas pessoas. Como? Através de um conselho que eu recebo, de uma chamada de atenção que eu recebo. Só quem nos ama vai querer nos abrir os olhos, para a gente perceber aquilo que em nós precisa ser modificado. A gente só pode dar ouvido às pessoas que nos amam de verdade por causa disso. Só elas estão verdadeiramente comprometidas com o nosso crescimento, com a nossa felicidade. Por isso é importante a gente descobrir quais são essas pessoas que verdadeiramente são voz de Deus na nossa vida e na nossa história. São as pontes por onde Deus passa. São as pontes por onde Deus passa e nos encontra. Que às vezes Ele até passa pela ponte, mas não nos encontra. Sabe por quê?
porque a gente prefere dar mais valor à ponte do que àquele que atravessa. Deus chega na nossa vida através de uma palavra, através de um conselho bem dado, sensato, através de um olhar, através de um carinho, através de um gesto. Isto é a ação histórica de Deus. É milagre? Pode ser que seja. Mas este milagre nós provocamos. Porque somos nós que temos a oportunidade de aprofundar os relacionamentos que Deus está nos permitindo. Sair da mesmice. Chega de mesmice. Chega de ser conhecido de muita gente, mas amigo de ninguém. Se você hoje fosse pensar, para aí para pensar. Quais são os verdadeiros amigos que você tem nessa vida? Quais são as pessoas que têm autoridade afetiva sobre você? O que é autoridade afetiva? Aquelas pessoas cuja palavra tem poder nas suas decisões. Aquela pessoa cuja palavra ajuda você a encontrar o caminho. São muitas? Talvez não. E não é nenhum problema a gente chegar ao conhecimento dessa verdade. Eu tenho muitos conhecidos, mas meus amigos de verdade, com quem eu partilho a minha vida, com quem eu aprofundo as minhas questões, são poucos, mas é preciso existir. Seria muito triste se nessa noite a gente chegasse à conclusão de que nós não temos relacionamentos qualificados. Nós estamos superficiais demais. Nós estamos tendo muitos conhecidos, mas não estamos tendo amigos de verdade. E aí é o momento de virar. Esse jogo precisa mudar. Ninguém pode ser feliz se não tem bons vínculos nessa vida. E aí volta a dizer, Deus perde a oportunidade de passar pela nossa vida, por quê? Porque faltam pessoas em que a gente confie. Se a gente não tem pessoas em que a gente confie na palavra, como é que Deus vai falar comigo? Como é que eu vou poder ter a oportunidade de transformar a minha personalidade, o meu jeito de ser, se eu não dou atenção à palavra de alguém? Se ninguém tem poder de falar comigo, se a palavra daquelas pessoas não tem autoridade sobre mim, como é que Deus vai passar por essas pessoas? Eu acho interessante porque aqui no programa Direção Espiritual, muita gente, mesmo sem nunca ter se encontrado comigo, me considera um amigo. E eu fico feliz por isso. Fico feliz porque, na verdade, o nosso vínculo já nasce a partir de um elemento muito fundamental na amizade, que é confiar na palavra que o outro está me dizendo. Já são quase 6 anos que eu estou aqui toda quinta-feira, fazendo este programa, chegando aí na sua casa. De alguma maneira você começou a prestar atenção naquilo que eu dizia, começou a colocar crédito nisso, né? Dar a oportunidade, me deu uma oportunidade de ter alguma autoridade na sua vida. Eu sou padre, sou portador da palavra de Jesus, me comprometo de estar aqui toda quinta-feira, quando não posso, dou um jeito de gravar, ou se não posso, com o programa gravado, com uma palestra, mas de alguma maneira eu chego na sua vida toda quinta-feira. E você coloca algum crédito naquilo que eu falo. É responsabilidade minha, porque Deus nos coloca nestes caminhos para que a gente possa ajudar a vida uns dos outros. Agora, eu também tenho que ter as pessoas que passam pela minha vida e fazem por mim aquilo que eu tenho a oportunidade de repente fazer por você. Elas chegam de todos os lados, minha gente. Através de pessoas que são próximas de mim, que me ajudam no meu dia a dia, que me conhecem, que me alertam para aquilo que precisa ser diferente. Ela chega através de uma carta que me ama, de alguém que me ama de verdade, que tem respeito pelo meu sacerdócio. Ela chega através de um e-mail. Deus passa pelos caminhos humanos. Deus age através de caminhos humanos. Vozes humanas são capazes de serem a voz de Deus. Amores humanos são capazes de serem o amor de Deus na nossa vida. Porque Deus precisa da história para agir. É lindo acreditar nisso. Que a reencarnação de Jesus continua acontecendo entre nós, no momento em que nós nos dispomos ser para o outro um caminho de salvação. Ainda quando a gente chegava aqui, né? Eu brincava que na nossa viagem para Portugal, nós vamos ter os nossos momentos de oração, mas a gente vai ter também os nossos momentos culturais, né? Em que a gente vai sair para ouvir um fado, quem gosta de tomar um vinho, né? Aí eu brincava, né? Não vai ser só rezação, não. Mas depois eu corrigi.
Mas quando a gente está alegre e feliz, nós estamos rezando também. Eu experimento isso na minha vida. Na correria que eu tenho, se eu não tenho os meus momentos, nessa vida corrida que eu levo, se eu não tenho o meu momento de alegria com os meus amigos, eu não dou conta de viver tudo que eu preciso viver. Por quê? A alegria nos fortalece, minha gente. É por isso que a felicidade, a alegria, a satisfação é um combustível muito eficaz para que a gente possa ser um ser humano inteiro. Essa oportunidade pequena, miúda, que às vezes você tem de comer um sanduíche com uma pessoa que você ama, um amigo que você precisa ouvi-lo de vez em quando. O sanduíche é só uma desculpa. Ou sair para comer alguma coisa, não precisa ser nada sofisticado, não. O que precisa ser sofisticado é o